a siderurgia, Divinópolis de múltiplas facetas, Divinópolis também com a sua religiosidade. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que aqui por 20 anos foi o pastor maior da Igreja Católica, o nosso bispo Dom José. Dom José, a sua ficha, sua data de nascimento, local em que o senhor nasceu. Um grande abraço. Obrigado, Garcia. Eu nasci em 29 de dezembro de 1932. Agora, em dezembro, eu vou fazer 77 anos de idade. Nasci numa cidade do porte, assim, de Carmo do Cajuru, que fica na zona da mata, entre Barbacena e Rio Pomba, chama-se Mercês. Só que fiquei lá há pouco tempo. Meu pai se mudou de lá e eu ainda não tinha 1 ano de idade. E fui criado numa cidade chamada Rio Espera, que fica ao lado de Conselheiro Lafayette, ao lado de Barbacena. Lá em Rio Espera eu fiz o primário. Terminado o primário, mostrei a vontade de ser padre e fui estudar em Mariana no ano de 1945, quando eu tinha 11 anos de idade. Em Mariana fiquei durante 12 anos fazendo o curso que naquele tempo nas cidades do interior ainda não havia o ginásio, como a gente chamava. Então, com o primário na mão, fiz o resto todo do estudo em Mariana. O secundário, a filosofia, a teologia. E fui ordenado no dia 2 de dezembro de 1956, com 23 anos de idade. Consegui romper. Depois comecei a vida. Trabalhei como padre auxiliar, primeiro em Conselheiro Lafayette durante 2 anos, depois uns 9 meses em Acesita, lá no Vale do Aço. Eu vi chegar lá a Uzi Minas quando eu estava lá. Depois mais uns 9 meses na cidade de Piranga, na zona da mata. E de Piranga fui transferido para Entre Rios de Minas, já como responsável pela paróquia, onde fiquei até ser eleito bispo, uns 21 anos depois. Quando eu fui escolhido para ser bispo, fui mandado para o estado de Goiás, em Tumbiara. Lá fiquei uns 6 anos. Depois me transferiram para Patos de Minas, onde fiquei 2 anos. E, finalmente, me trouxeram aqui para Divinópolis, onde eu já estou há 20 anos. Meus pais se chamavam João Belvino da Costa e Ana Maria do Nascimento. E eu sou o primeiro de 7 irmãos, sendo que um deles já faleceu com a idade de 19 anos. Somos 6 irmãos vivos. Dom José, da sua infância, da sua mais tenra idade, o que é que mais marcou o senhor? Olha, meu pai teve uma história um pouco complicada. O pai dele era um grande fazendeiro em Alto Rio Doce. E o produto mais comum na época, como acontece com todo fazendeiro, era a venda do gado gordo. E ele cuidava era disso, engorda de gado. Veio uma quadrilha do Rio, comprou dele todo o gado e eram ladrões, não pagaram. Aí ele teve que vender a fazenda para pagar as dívidas. E ele tinha 10 filhos. E meu pai era mais ou menos do meio dos 10, era o 5º ou 6º. Ele reunia os filhos, eram só 8 homens e 2 mulheres. Ele reuniu os filhos, contou a história e falou: agora não posso fazer mais nada, vocês têm que tomar seu rumo. Meu pai não tinha terminado o primário ainda.
Aí cada um tomou seu rumo. Meu pai era muito lutador, foi mexer com lavoura, depois viu que não dava certo, instalou em Rio-Espera uma máquina de pilar arroz e café. Mas a eletricidade era muito ruim, não dava muito certo. Ele resolveu voltar para a roça, foi plantar batatinha em Ouro Branco, lá onde está hoje a Aço Minas. E ali foi nessa época que eu fui para o seminário. Nessa época também meu pai pôs na cabeça uma coisa: eu não consegui estudar, minha vida é muito difícil, eu vou dar para meus filhos o que eu posso fazer de melhor, eu vou dar a vida para eles, todos têm curso superior. Mudou-se para Belo Horizonte e conseguiu dar o curso superior para todos os filhos. Quando ele morreu, ele falou comigo: pois é, consegui cumprir minha missão. Hoje, para você ter uma ideia, o primeiro analista de sistema informática em Belo Horizonte é meu irmão. Se formou como engenheiro em informática, naquela época, quando estava começando. O primeiro computador que entrou em Belo Horizonte, que ocupava duas salas desse tamanho assim, ele que era o analista. Aí o meu outro irmão também é engenheiro eletrônico, mexe com telefonia, e as minhas irmãs são professoras. E eu tomei esse rumo tão diferente, fui ser padre. O único da família que abraçou a vida religiosa foi o senhor, Dom José? Sim, os outros são todos aí na vida do dia a dia. Agora deve ter sido muito difícil, né, para o seu pai sair da zona rural, enfrentar uma vida de capital sem aquele ritmo, né, agitado da cidade grande. Foi. Em Belo Horizonte, ele tinha muita facilidade para trabalhar com muita coisa. Então, ele resolveu escolher a profissão de marceneiro. E dali, pouco tempo depois, ele começou a construir casa. Ele construiu a casa, morava nela uns tempos, 1 ano, 2 anos, vendia e construía outra, assim que ele sustentou a família. Ele esteve durante um período em Juiz de Fora, onde ele construiu umas 4 casas em vários bairros. Morei lá também, já estava estudando. Depois voltou para Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte eu me lembro de umas 15 casas que ele construiu em vários bairros, para manter a família. Quando ele fez 70 e tantos anos, eu falei com ele: agora é a sua maneira, né? Aí ele parou de construir casa, os filhos já estavam encaminhados. Foi um vencedor, foi um modelo para a gente. Dom José, das etapas que o senhor já narrou, não é, desde a sua infância, o seminário, as paróquias, qual a melhor etapa da sua vida religiosa? Eu nunca parei para pensar nisso, não, porque a minha vida toda, mais ou menos, tranquila, com muita dificuldade. Para entrar para o seminário, por exemplo, meu pai, que não tinha recurso, procurou ajuda com alguns padres lá da paróquia, conhecidos, mas não teve jeito, não. Para eu entrar para o seminário, tinha que pagar, viu? Para ser seminarista, tinha que pagar. Hoje, por causa disso, eu nunca deixei seminarista meu nenhum pagar. Sempre mantive todos, graças a Deus. Mas, naquela época, tinha que pagar. E o meu pai morava como meieiro numa fazenda lá de Ouro Branco, e para alimentar minhas irmãzinhas menores, ele tinha uma vaquinha, que os filhos deixavam ele cuidar dela. Para eu entrar para o seminário, eu tinha que vender a vaquinha. 1 ano depois, quando eu voltei em casa de férias, a minha irmã que tinha nascido, a minha irmã caçula, que tinha nascido quando eu fui para o seminário, estava com as perninhas tortas. E o médico disse que era falta de cálcio, falta de leite, falta da vaquinha. Eu me lembro que eu fui a uma missa numa capela lá na roça e rezei assim: a gente faz cada coisa. Rezei assim: ô meu Jesus, eu fui para o seminário estudar para ser padre, com tanto sacrifício, e o senhor me paga entortando as perninhas da minha irmã? Eu vou voltar para o seminário, mas no ano que vem, se ela não tiver com a perna direitinho, andando direitinho, eu não fico no seminário, não, o senhor não merece. Fui assim, menino, hein? Rezei assim.
Você acredita que um ano depois, que a primeira coisa que eu cheguei em casa foi olhar, perguntei à minha mãe, ela melhorou? Diz os médicos que é um milagre. Ela está com a perninha endireitou, está tudo bem. Pronto. Ela falou, agora tem que ser padre. Agora eu não posso correr, né? Mas a minha chegada no seminário também foi muito dolorosa. Porque naquela época, o menino que deixava o primário para entrar no ginásio, como se dizia, que era o 5º ano em diante, né? Ele tinha que fazer um ano de um curso chamado admissão, curso de admissão. Os meus colegas, nós entramos para o seminário para o 1º ano, naquele ano, 85 meninos. Um deles está aqui no convento de Santo Antônio, Feileto, era meu colega lá. E todos eles tinham curso de admissão, entraram bem, e eu não tinha. Aconteceu a seguinte cena, fizeram um teste comigo na frente do meu pai. O padre lá fez um teste para ver se eu tinha condição de entrar. Tomei bomba, porque ele não tinha preparo. Aí ficou aquele impasse, meu pai sem saber o que fazer. O padre virou-se para mim e perguntou, menino, será que você aguenta? E eu respondi assim, eu sou padre. Menino, hein? Eu sou padre, aguentar, não sei se eu aguento, não. Mas se o senhor me mandar embora, pode ser um padre a menos, o senhor é responsável. Ele ficou impressionado e deixou eu ficar. No princípio, lá do seminário, aconteceu uma cena que eu vou resumir para você entender. Aqueles 85 meninos enchiam uma sala enorme. E um professor de latim, que eu nem sabia o que era latim, pensei que ia ensinar latim. O professor de latim fez um teste na gente, mandou todo mundo ficar em pé, corrigiu o teste, mandou todo mundo ficar em pé e havia 4 carreiras, daquelas carteiras duplas, cada uma com 20 mais ou menos lugares. Ele foi lendo os nomes e mandando sentar. Na primeira carreira eu notei que ficaram os melhores, alguns que eram repetentes. Na segunda carreira, mais ou menos. Na terceira, na última, os que não tinha jeito. Depois que todo mundo se assentou, ele apontou para a primeira carreira e falou assim, aqui é o céu. Apontou para a segunda, aqui é o purgatório. Apontou para a terceira, aqui é o limbo, o lugar dos inocentes. E apontou para a quarta, aqui é o inferno. Eu estava lá nas profundas dos infernos. No fim do 1º mês, ele tornou a fazer um teste. Eu consegui sair do inferno, fui para o limbo. No fim do 2º mês, saí do limbo, fui para o purgatório. No fim do 3º mês, eu consegui chegar no céu. Eu costumo dizer que no céu estou até hoje. E com isso o senhor é vamos dizer assim, uma autoridade em latim, né? Eu tive que estudar muito latim, começou nessa época. Levei aquilo de pirraça. De fato, na época lá, eu era considerado um dos melhores em latim. O professor de latim, quando precisava de alguém para fazer um discurso lá de improviso, me chamava. E com isso, eu fui, depois de bispo, descobriram isso, que eu nunca fiz propaganda dessas coisas, mas descobriram e me pediram para ser o tradutor oficial dos textos de latim para o português. Então, vários desses livros que a gente usa aí na liturgia da igreja são tradução minha. Mas eu nunca fiz propaganda disso, não, que são uma bobagem. Dom José, desse seu tempo de seminário, né, na sua vida sacerdotal, algum professor, algum colega seu, algum padre, algum bispo, marcou a sua vida? Ah, sim. Havia lá um padre da congregação dos padres vicentinos, que a gente chamava de padre Azarista, o nome dele era Padre José Avelar. Era um homem, assim, morenão, feio, coitadinho, mas muito inteligente e muito santo. Ele estudou na França, especialista em Sagrada Escritura, conhecia várias línguas. E engraçado que ele chamava atenção, não é pelo que ele sabia, porque ele não sabia ensinar, não tinha o dom da didática, não. Ele chamava atenção pela santidade. Era o nosso orientador espiritual.
uma leva imensa de padres que passaram com Mariana, até hoje muitos estão vivos ainda, foram alunos dele, mas, sobretudo, foram dirigidos dele. Foi o padre que mais me impressionou durante o meu tempo de estudo. Era mesmo um homem santo. Como ele não sabia pregar, ensinar direito, nas aulas de Deus a turma dormia muito. Ficava lá falando, a vozinha monótona. E um dia eu caí na bobagem, havia lá um jornalzinho, mural, caí na bobagem, escrevi no jornalzinho assim, os alunos a dormir e o padre a velar. Trocadilho bom, né? Ficou famoso esse trocadilho. Coitado, mas era um santo homem. Talvez eu seja padre hoje muito devido a ele, com exemplo de vida. Ô, Dom José, durante a sua vida sacerdotal, os papas? Eu fui ordenado padre com Pio XII ainda. Depois do Pio XII, a gente alcançou o João XXIII. Até uma cena curiosa, quando Pio XII morreu, eu era padre novo, não estava em Lafayette. Houve lá uma reunião dos padres da região. Por volta de que ano? Foi em 1958, quando o Papa Pio XII morreu. Houve uma reunião dos padres da região na casa paroquial, mostrando uma revista, se não me engano, Manchete, com os retratos de todos os cardeais possíveis candidatos a Papa, né? E os padres discutindo lá. E como eu era o mais novo, a gente não entra, fica de lado, né? Mas eles não chegaram a um acordo. Tinha torcida organizada, Tinha. né? Então, um deles falou, vamos ver o padre novo aí, o que fala. Eu, para ficar livre deles, olhei as figuras, e a figura que eu achei mais exótica, gordo, assim, uma carinha boa, foi do Roncalli. Eu falei, o Papa vai ser este. Riram de mim. O padre com quem eu trabalhava, ele é um bobo, não sabe o que está falando. Né? Passada uma semana, quem era o Papa? O Roncalli. Aí veio o João XXIII, quando ele morreu, veio o João Paulo I, que ficou só um mês. Depois veio o João Paulo II, que foi quem ele escolheu para bispo, viu? O João Paulo II, já era ele. Isso foi em que ano? 1981. Está fazendo 28 anos. E depois do João Paulo II, antes do João Paulo I, teve o Paulo VI, depois de João XXIII foi o Paulo VI, que continuou o concílio. Então, ó, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, e agora o nosso amigo Bento XVI. Bento XVI, eu conversei muito com ele em Roma. A gente era conhecido. Quando ele era cardeal ainda. Quando ele era cardeal. Agora, desses, uma menção especial para algum, qual que tocou mais o senhor? O Pio XII chamava atenção pela sabedoria, pela capacidade intelectual. O Paulo VI, pela sobriedade, pela tranquilidade, pela capacidade de ouvir. O João Paulo I foi como uma estrela cadente, né? Aquele sorriso, ficou o sorriso dele que chamou a atenção. O João Paulo II me chamou muita atenção pela visão moderna que ele tinha do mundo, pela capacidade de usar os meios de comunicação. Grande comunicador, viu? Impressionante. E pela firmeza na hora de tomar atitude. Esse atual é considerado o maior teólogo vivo atualmente, um grande teólogo, muito respeitado, mas por causa da idade não está podendo fazer muita coisa, ele já está com 81, 82 anos de idade, o Bento XVI. De todos eles, o que me chamou mais a atenção foi o que ficou um mês só, por causa do sorriso dele, a simplicidade dele, e por causa do estilo dele, que eu tinha mais ou menos parecido com ele, pregava contando história. O mundo, não é? Uma comparação do mundo da sua época de jovem, de seminarista, de padre jovem, até hoje. Como é que andou esse mundo? Uma mudança total, radical, difícil de vocês descrever.
quando eu era criança, quando eu era jovem, para você ter uma ideia, não havia telefone. Não havia televisão. Televisão, isso não. A televisão nasceu em 1960, eu já era padre, em 60 eu já tinha uns 4, 5 anos de padre. Depois surgiu a internet. A internet é uma revolução, uma coisa de louco. Além do telefone ter se espalhado por toda parte, agora surgiu o celular, que é um frenesi doido. Eu achei muito curioso uma reportagem um dia desse, dizendo que o sujeito tinha 4 celulares diferentes, tudo ali usado. Tinha hora que ele ficava com 2. Como pode uma coisa dessa? A pessoa não está tendo tempo mais para trabalhar, não é só para falar e ouvir. O mundo mudou completamente. Tanto que chegamos a um ponto em que um especialista em comunicação diz que o mundo virou uma aldeia global. É verdade. O que acontece, no meu tempo de criança, para ouvir notícia da guerra, só uma família lá na minha cidade tinha rádio, daqueles rádios grandes, tocado a bateria. Então a gente parava na rua para ouvir notícia da guerra. Repórter Esso. Guerra. Essa é a ideia que a gente tinha daquela voz. Repórter Esso, testemunho ocular da história. Depois, com a eletricidade se espalhando, surgiu o rádio elétrico, né? Mas a maior novidade também aconteceu em 1900. A televisão surgiu em 65. Em 1960 surgiu o rádio de pilha. Eu não me esqueço, Padre Novo, lá Entre Rios, vendo aqueles moços voltando de São Paulo, andando para a rua fora com o radinho no ouvido, como se dissesse assim: agora eu trabalho em São Paulo, eu não sou da roça mais não, olha aqui, ó, o radinho de pilha. E espiritualmente as mudanças, Dom José? Olha, melhorou ou piorou? Na religiosidade e na espiritualidade houve uma espécie de uma mudança nesse sentido, delimitação de campo. Quem tem fé, todo mundo sabe, está ali, feito provado. Agora, quem estava mais ou menos, fica numa segunda turma. Houve assim, uma declaração de atitude. Hoje ninguém pode mais enganar ninguém. Ou é ou não é. Não adianta você querer enganar, porque eles descobrem o que você é. Então a mudança é essa, um pouco mais de sinceridade, um pouco mais de franqueza, um pouco mais de honestidade em se tratando de religião. E na vida civil, no meu modo de pensar, em vez de melhorar, piorou. E eu não quero aqui causar polêmica, mas qualquer campo da sociedade que você vai, a começar dos nossos governantes, é muita desonestidade, é muita falcatrua, é muito egoísmo, muito venha a nós o vosso reino. Muito materialismo. O povo hoje, quando reza o Pai Nosso, reza com muito cuidado. O que interessa é eles falar alto: Pai Nosso que está aí no céu. Até o Pai Nosso, o nosso eles falam meio sem jeito, porque eles queriam que fosse só deles, Pai meu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, assim como nós perdoamos. É um egoísmo desenfreado, isso faz um mal, não é só na religião, não, na vida social. Não há aquele altruísmo, aquele espírito de caridade, aquele espírito de fraternidade. Isso diminuiu muito, infelizmente. Mas há muita esperança de... A gente nunca perde, né? Para isso que a gente prega na catequese, prega na igreja, e a gente peleja para o povo lembrar uma coisa, que eu quero deixar aqui até com minha mensagem assim, de despedida. O apóstolo que viveu mais tempo foi São João, que foi martirizado, ele foi colocado numa taxa de azeite fervendo, mas saiu vivo. Dizem que ele morreu com mais de 90 anos, quase 100 anos. O evangelho dele foi o último a ser escrito. Quando ele estava velhinho, os cristãos chegavam perto dele e falavam: Mestre João, deixa mais uma mensagem para nós. Ele falava assim: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Mas, mestre João, isso nós já ouvimos, fala uma coisa mais nova.
meus filhos, amai-vos uns aos outros. Era essa a pregação dele. Uma vez, um jovem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus falou: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a alma. Mas existe um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um está ligado ao outro. São João dizia o seguinte: quem fala que ama a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. Como pode alguém dizer que ama a Deus se não ama seu irmão? A Deus que ele não vê, se ele não ama o seu irmão que vê. Eu me lembrando de São João, indo embora, resumindo tudo que eu preguei aqui, tudo que eu fiz, queria dizer para todos, meus irmãos e minhas irmãs, meus filhos e minhas filhas, o segredo da vida, o segredo da felicidade, o segredo da salvação é este: o amor. Precisamos amar mais a Deus, dar nossa vida para Ele. Para provar isso, vamos ter mais amor uns aos outros. Começando de casa, o marido tem mais amor à esposa, a esposa tem mais carinho com o marido, os pais têm mais dedicação, mais tempo para os filhos mais respeito para os pais, os irmãos se ajudarem em vez de ficar brigando e gladiando, os vizinhos serem mais vizinhos, mais solidários, e assim por diante, nas comunidades, nas paróquias, nas cidades. O único remédio que pode salvar este mundo é o amor. O mundo está sofrendo muito por falta de amor. Por isso, antes de ir embora, quero que se lembrem de mim com esta simples frase de São João: meus filhos, minhas filhas, amai-vos uns aos outros. Assim sereis felizes e assim ganhareis o céu. Dom José se vai, mas deixa aqui a sua marca nas nossas vidas como o nosso grande pastor da Igreja Católica. Dom José, uma bênção especial para todos nós. Garcia, ficou famosa aí a minha atitude de contar a bênção, mostrar essa cruz que o Papa João Paulo II me deu. E na hora eu brinquei com ele: Santo Padre, eu dando bênção para o povo com essa cruz, o senhor confirma? Ele fez assim: essa cruz tem feito muito milagre, é beijar e casar. Essa cruz tem assim servido de instrumento para eu dar a bênção para muita gente que tem fé. E é com essa cruz que eu vou dar a minha bênção final, desejando muita alegria, muita paz, a felicidade para cada pessoa, para você, para a sua família, para as famílias todas, para as comunidades, para os padres, para os leigos, que são tão bons, sobretudo para os doentes e para os que estão passando necessidade, falta de emprego, e principalmente pelos pecadores, por aqueles que estão afastados de Deus, para que eles tenham uma iluminação, uma graça e voltem para Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeiro de nossa diocese, pela intercessão de São Francisco de Paula, padroeiro secundário junto com o Espírito Santo da cidade de Divinópolis, e de toda a diocese, para todos os nossos diocesanos das 25 de cidades, das 53 paróquias, eu mando essa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando souberem que eu morri, rezem para minha alma. Dom José, gente da gente.